Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai Celestial e nós te amamos. Sabemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Mas quando nós estamos em ti, aí somos mais que vencedores. Por isso, Pai, abençoa-nos nessa tarde. Que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre. Fala conosco, nos ajude. E tem misericórdia de nós. Fala aos corações daqueles que estão pelo Face, através da rádio, e aqueles que vão nos ouvir também através, Senhor, do YouTube. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa tocar nos nossos corações. Te damos graças por tudo, e o fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Muito bem. Estamos de volta, agora em português, né? Estávamos em espanhol, tínhamos uma audiência pelo Face de mais de 30 pessoas, eu louvo a Deus por isso, sempre tem sido assim. Né? Pela rádio eu não posso te dizer, porque se as pessoas já entraram antes e entram também de novo, não marca duas vezes, marca só a primeira vez. Mas eu louvo a Deus por cada um de vocês, você que está comigo pela rádio, você que está comigo aqui pelo Facebook, né? E você que vai me assistir depois através do YouTube. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nessa tarde nós vamos falar um tema bem interessante, né? Nós estamos falando sobre apostasia. Todo mundo aí, muita gente, vamos orar para que Deus mande, para que não. Deus não vai mandar. Né? Ele já mandou o avivamento, que é o Espírito Santo. Ele é quem nos aviva. Mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós nunca vamos estar avivados. Nós nunca vamos poder desenvolver aquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas, que é através dos dons que ele trouxe quando ele se manifestou lá no Pentecostes. É simples, só você ver lá o que aconteceu. Só que hoje não acontece mais. E tem gente achando que ainda vai vir um outro grande avivamento. Não, eu não creio que vai vir um outro grande avivamento. Igual aquele lá, não. Eu posso estar avivado, você pode estar avivado, né? Mas hoje é apostasia, gente. Nós estamos vivendo sobre isso. Estamos vivendo sobre apostasia. Vendo hoje muitas igrejas apóstatas. Apostasias em várias áreas do que está escrito na palavra de Deus. Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Bom, semana passada nós falamos sobre aqui é onde o crente tem que tomar uma decisão. Falamos sobre duas portas, que são dois caminhos, eu li para vocês, expliquei, está gravado, está no YouTube, você entra lá e você vai poder assistir. Hoje nós vamos falar sobre, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais envolvida com ele e aceita facilmente aceita facilmente em sua vida. Quer dizer, as pessoas deixam de ser pessoas santas, puras para Deus, e começam a viver vida de pecado. É o que tem acontecido, né? Lamentavelmente. Igrejas frias, né? O povo já não glorifica, o povo já não sente mais a presença de Deus, o povo já não fala mais em língua estranha, nos cultos, já não existe mais aquele mover, como já houve há uns, vamos por aí, uns 30 anos atrás, talvez, um pouquinho mais, uns 35 anos atrás. Hoje estamos vivendo uma decadência terrível. Hoje o mundanismo, hoje o modernismo, hoje tudo isso tem invadido as igrejas e tem retirado realmente as pessoas que estão ali, que se dizem filhos de Deus, que se dizem crentes, da presença de Deus. Tem sido assim. E é lamentável que isso suceda. Muito lamentável. Mas, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais envolvida com ele e o aceita facilmente na sua vida. O pecado, é interessante que o pecado, ele tem uma aparência, né, enganosa, quer dizer, parece ser bom, parece ser bonito, parece ser gostoso, parece ser agradável, parece ser benéfico. Tudo isso é o que o pecado mostra, uma aparência. Tanto que o autor do pecado, que é Satanás, a própria Bíblia diz que para nós não ficar assim tão preocupados ou tão aturdidos, como você quer entender o que eu quero dizer,
Porque ele mesmo se transforma em anjo de luz. Quer dizer, ele tem poder. E quando ele se apresenta em certas situações para certas pessoas, ele não se apresenta como ele é hoje, deformado. Não. Se apresenta como beleza. Né? Uma beleza. Como um homem, uma mulher, enfim. Põe coisas assim na frente das pessoas. Quando as pessoas caem na armadilha, estou pensando em português agora, na armadilha dele, então aí ele vai se mostrar como ele é. E vai deixar você sozinho. Então, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos um tempo hoje onde nós não podemos tirar os nossos olhos da palavra de Deus. É como estávamos conversando agora há pouco em espanhol. Eu estava dizendo aqui que se eu vou para um culto e a palavra vai ficar me sovando, dizendo que eu vou ser abençoado, que Jesus me ama, e que eu já sei. Tudo isso eu já sei. Eu preciso ouvir alguma coisa que me vai fazer parar para pensar como eu estou diante do meu Deus. Seja na adoração, na oração, seja no cultuar, seja na santidade. É isso que interessa. Eu penso assim. Eu ouvi que Deus vai me abençoar, eu já sou abençoado. Só o fato de eu estar aqui falando para vocês, sou abençoadíssimo. É um grande privilégio ter uma rádio que nem eu tenho aqui. Poder estar pelo Facebook, poder estar aqui pela rádio para 65 países hoje. Então eu me sinto muito abençoado. E sei que Deus tem mais bênçãos para me dar, segundo as minhas necessidades, eu sei. Então nós hoje queremos ir para os cultos, né, para nossos cultos, e vai ouvir lá que o pastor vai dizer para você que... Não. Quando o pastor começa a dizer para você que nós temos que olhar aonde nós estamos andando, que temos que largar do caminho do pecado, aí as pessoas começam a ficar molestas com o pastor. Começam a não gostar. A ponto de dizerem que o pastor estava bravo, que o pastor brigou com a mulher em casa. Não é não. Porque se ele está pregando a palavra de Deus, está escrito lá, então é Deus que está falando conosco. É o papai. Ele está falando conosco. E nós não podemos fazer pouco caso disso. Nós não podemos. Nós não podemos fazer pouco caso da palavra de Deus. Né? Porque Deus, ele é santo. E ele quer seus filhos santos, porque se não for assim, não tem como ele se aproximar dos seus filhos. Está escrito. Primeiro tem que limpar as mãos, pecador, né? Está escrito lá em Tiago. Deus é assim. Domingo, por exemplo, eu estava no culto e o pastor que pregou lá, um cubano, um pastor de Cuba, pregou uma mensagem de tirar a gente do lugar. A palavra era muito forte. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele começa a falar sobre esse assunto, e foi longo. Eu sei que quando terminou o culto, eu estava com as lágrimas nos olhos, dando glória a Deus pela palavra. Palavra que balança a gente assim, faz a gente ver aonde nós estamos diante de Deus. Palavra que entra lá dentro, porque ela é uma espada, né? Uma espada de 2 fios. E hoje nós estamos precisando ouvir palavra que mostre aonde estamos cimentados. Porque muitos crentes hoje não têm nenhum tipo de cimento nos pés, na formação. Porque os pés é bíblico, é parte da armadura de Deus. Né? O calçado do Evangelho é a palavra, os pés. Você não vai botar o sapato na cabeça ou nas mãos, é nos pés. Então, quando nós olhamos para a palavra viva de Deus, e olhamos aqui, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 3 e versículo 13, o escritor dá uma exortação boa aqui. E é interessante que eu falei sobre isso em espanhol, que era uma exortação, né? Que a palavra é para exortação, a palavra de Deus é profecia. Exortação, consolação, não é? A palavra de Deus não é profecia, já dada por Deus. E santificação. A palavra de Deus é para tudo isso.
Então, ele vem e escreve assim, o escritor Hebreus 3,13, ele diz, antes, exortai-vos uns aos outros. Exortação é mostrar como estamos vivendo. Porque exortação não é bom. Para muitas pessoas, exortação não é bom. Porque quando você vai para um estudo bíblico, ali também é uma exortação através da palavra de Deus. É um ensinamento, mas na exortação. E as pessoas não gostam de ser exortadas. Não gostam que seja mexido no seu estilo de vida. Não seja mexido na forma que muitas vezes eles estão pensando que tem que ser. Não. Não é como tem que ser. É da forma que é. A palavra de Deus é. Então tem que ser da forma da palavra de Deus. Então tem pessoas que não gostam. E aí começam a levantar problemas. Levantam problemas para discussão e isso e outro. Eu ministrava aqui num curso teológico aqui, eu tive que sair. Por quê? Porque os crentes não têm preparo. Lamentavelmente não existe estudo bíblico nas igrejas e os crentes não têm preparo. Então existem temas que você toca, que você conhece, que está na palavra, eles não aceitam. Aí criam polêmicas, criam casos. Eu falei, não, para mim não dá. Eu prefiro então ensinar pela rádio. E pelo menos pela rádio as pessoas vão ouvir, vai ficar gravado. E se as pessoas tiverem dúvida, pode perguntar que eu não tenho problema nenhum. Mas não criar caso, trazer marido para querer confrontar, essas coisas para mim não dá. Porque os crentes hoje são muito incrédulos. Eles não conhecem palavra. Lamentavelmente não conhecem palavra. E a palavra de Deus fala tantas coisas que estão bem claras na nossa cara ali. E as pessoas não acreditam. Eles pensam que vão ser como uma alma vagando no céu o tempo inteiro só na adoração. Não. Então eu vou e pergunto para quem está escrito que haverão novos céus e nova terra, aonde vai habitar a justiça, né? Vai ter a nova Jerusalém, que vai estar flutuando no ar, que vai ter as 12 portas dos 12 apóstolos. Para que tudo isso então? As pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entender. Porque isso é profundidade no espiritual. São coisas que o espiritual tem que ser revelado. Você está dizendo que vai ter novo céu, nova terra, a nova Jerusalém que vai estar flutuando, e o céu e a terra será uma mesma grei, quer dizer, você vai estar aqui, de repente você pensou, já está lá. Então, peraí. Então, as pessoas não entendem isso. Por quê? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. É hoje que tem que ser falado. Falar para sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu esposo, sua esposa, sua avó, seu avô. É hoje. Todo o tempo, todo dia. Forçar-os a entrar pela porta. E forçar não é fácil. Agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado, ele faz endurecer as pessoas. Você sabia? O pecado faz endurecer as pessoas. Como diz o português, as pessoas. Se você pegar um pote de gelatina, aquele pó, né? E se você não temperar bem temperado ele, aquele pó para virar aquela gelatina, ou você vai deixar ele muito mole, quase aguado, ou ele vai deixar ele muito duro, quase como uma pedra. Não que você não consiga cortar, não é assim? Da mesma forma somos nós. Se o pecado ele endurece os corações, e pelo outro lado o Espírito Santo é o que abranda os corações. Porque o pecado ele entra, ele vai se acumulando dentro da alma e vai amontoando aquela coisa negra dentro de nós e ficamos duros ali. Não aceito, não concordo, não é assim. Né? Mas quando o Espírito Santo começa a entrar como um detergente que vai limpando aquele cano entupido, ele vai tirando tudo, a ira, a raiva, o engano, a mentira, o adultério, a prostituição. E você vai entendendo a palavra, você vai ficando bem blandinho, ou blandito. Né? Vai ficando macio, vai ficando suave. E o Espírito Santo começa a te usar, porque você está pronto para ser usado como arma de um grande avivamento.
Então hoje avivamento está muito longe, porque hoje estamos vivendo uma apostasia, porque muitos estão endurecidos hoje por causa do pecado. E pecado de diferentes formas. Porque tem pessoas que pensam que pecado é só adultério e prostituição. Não. Tem muitas formas de pecado. E muitos estão praticando esse tipo de pecado já por um bom tempo. E não estão deixando de estar no culto. Mas também não sentem nada. Não acontece nada com eles. É pregar a palavra, estão lá como espectadores assistindo. Porque se é uma pessoa que está limpa e o Espírito Santo está morando nele, ele automaticamente está vibrando. Foi o que eu falei com uma pessoa no domingo. Eu disse, sabe para que é o culto? É fazer festa para Deus. Agradecer a Jesus, agradecer o Espírito Santo. É festa, é alegria. Sabe? Mas não tem sido assim. Eu até perguntei para a pessoa, quando você ia num baile, ou vai num baile, não pode dizer, né? Você vai lá para ficar olhando? Não, você vai para dançar. Não é assim? Baile é para dançar. Mas para um restaurante é para comer. Você vai ficar olhando os outros comer? A mesma coisa é a igreja. Você vai num culto, você vai para agradecer. É festa do crente. O culto eu vejo assim, como festa do crente. Mas o pecado endurece os corações. Mas o pecado não deixa as pessoas verem a glória de Deus. Não deixa. Então o que acontece? Temos que estar exortando todo dia. Que se chama hoje. Todo dia. Mas quem que gosta de ouvir todo dia? É como eu falo, se eu vou para um culto, como eu falei, se eu ouvir que Deus vai me abençoar, eu já sei. O prazer do pai é abençoar o filho. E nós não temos para onde correr. Você não pensa que temos para onde correr, porque não temos. Ou vamos tratar de viver a palavra, ou vamos tratar de viver a palavra. Não tem como escapar disso. Avivamento vai ser se todos nós, como filhos de Deus, que pelo menos dizemos que somos. Dizer é uma coisa e ser é outra. Porque o filho tem que obedecer ao seu pai. O filho, ele tem que obedecer ao seu pai. Deus é o nosso pai. Então a palavra dele está escrita para nós. Tudo recomendado. Temos que crer. Então o que acontece? Por causa da dureza do coração e da rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz de repreensão do Espírito Santo. O coração fica duro. É exatamente isso. O Espírito Santo começa a falar, tem muitas pessoas que vão para o culto e o Senhor começa a usar o pregador, começa a falar uma palavra pesada, uma palavra dura, e ele vai rechaçando, ele vai... Não quer. Não quer. E cada vez vai ficando mais duro. Cada vez mais duro. Eu já contei não sei quantas vezes, vou contar de novo para você. Eu estava uma vez pregando na missão lá em Las Vegas, quando eu era o pastor da missão lá em Las Vegas. Era um começo de trabalho lá. E eu estava pregando era uma quarta-feira à noite, e tinha gente nova lá. Era pouca gente, mas tinha pessoas lá, e tinha um camarada, um jovem senhor lá, um moço. E eu comecei a falar da palavra, estou falando, daqui a pouco ele se levanta e diz para mim assim, ó, pastor, dá licença um pouco aí, você está falando da minha vida. Falei, quem eu? Falei, não, meu querido, estou falando a palavra de Deus, a palavra de Deus conhece a sua vida. É ela que conhece a sua vida, não sou eu não te conheço. Estou te vendo a primeira vez. Por isso que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios. Está dizendo a palavra, ela é mais penetrante. Ela é como uma espada, mas ela penetra mais, porque ela vai em lugares que nenhuma espada vai. Eu nunca vi dizer que uma espada consegue discernir os pensamentos do homem. Nunca vi dizer. Eu nunca vi dizer que consegue separar a alma do espírito. Também nunca vi dizer. Uma espada não. Mas a palavra do meu Pai, que eu estou falando aqui nessa tarde, essa sim tem poder para ir lá dentro de nós e dividir o que for necessário. Separar o que for necessário, desde que façamos caso da palavra de Deus. Porque, gente, não importa você ir na igreja, você pode morar lá, você pode dormir lá. Eu cansei de falar isso aqui. Leva o teu fogão, tua cama dentro do templo, dorme lá, vive lá. Não quer dizer que você vai para o céu? Não. Vai dizer que você vai para o céu se você obedecer segundo o que está escrito
na palavra. Eu só vou para o céu se eu viver o que está escrito segundo a palavra. Porque senão é tempo perdido. Irmãos, é tempo perdido. Agora, eu escuto as pessoas hoje falar de avivamento, eu fico calado, não digo nada. Não falo nada não. Deixa falar, fala quem quer. Você olha para a vida da pessoa, você vê que ela está longe de Deus. E por ela estar longe de Deus, ela quer chegar perto de Deus e acha que é o avivamento. Quer dizer, o avivamento agora vai virar um caminho para chegar em Deus. Não, o avivamento não é para isso não. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Jesus veio, morreu por nós, aí Ele nos deu vida. Só que o pecado sendo cometido, ele vai nos matando pouco a pouco e nos endurecendo nossos sentimentos, que é a alma. Aí temos o que? Nos arrepender, nos santificar, nos humilhar diante de Deus. Para que o Espírito Santo comece a trabalhar em nós com os dons dele. Isso é avivamento. As pessoas hoje estão buscando um avivamento, não sei de onde e como. Achando que aquele profeta Joel, quando profetizou, vai ser para agora. Não, já aconteceu. É só você ler lá. De lá para cá já passaram quantos anos? É que as pessoas querem chegar a Deus, mas vivendo da forma que estão. Não. Para se chegar a Deus tem que ser uma vida de santidade, de pureza. Um vestido branco, sem mancha e sem enruga. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Aqueles que estão vivendo, buscando viver para Ele. Tem que entender isso. É buscar viver para Ele. Cometer erros, cometemos. Falhamos, pecamos. Mas sabemos que estamos errados, nos arrependemos, nos humilhamos, pedimos perdão e estamos buscando viver para Deus. Há essa diferença. Você entra no livro de Hebreus aqui, no capítulo 3, no mesmo capítulo que a gente estava, mas versículos 7 e 11, diz assim, presta bem atenção. Portanto, como diz o Espírito Santo, que é Deus, e Deus sempre trabalhou com o seu Espírito na terra. Mesmo no passado, hoje, sempre trabalhou. De formas diferentes, mas sempre trabalhou. Porque Deus nunca abandonou o que Ele criou. Nem a natureza e nem o homem. Não pense que Deus abandonou, não. Você vê Deus em todo o tempo na terra, trabalhando. Tanto que antes que Ele formasse a terra, que a terra era vazia e tudo isso, Ele já estava sobre a terra, olhando. Ele já via eu, já via você, já via nós, já via o Brasil, já via tudo. Ele é Deus, Ele que criou tudo, Ele sabe tudo. Você tem que entender essas coisas. Porque é um nível mais alto. É um nível mais alto, um nível espiritual. Aí o que acontece? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como na provocação. Vou falar sobre isso aqui, mas espera aí. Você sabe que muita gente provoca o Espírito Santo. Provoca Deus. Eu mesmo fui um que provoquei. Muitas vezes. Não gosto nem de lembrar disso. Não gosto. Estou aqui por misericórdia, porque Ele me ama mesmo. E eu também amo Ele. Por isso estamos aqui. E tem gente hoje provocando ao Espírito Santo de Deus dentro dos templos. Sabe o que está escrito, sabe como é que é as coisas, mas eles não aceitam, não querem obedecer, não querem viver. Isso é provocar a Deus. Por isso as enfermidades, os problemas, tanta coisa acontecendo, e as pessoas não se dão conta, porque estão provocando a Deus. O que aconteceu na provocação? No dia da tentação no deserto. Né? O que aconteceu? Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viveram por 40 anos, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus ficou irado com eles. O povo de Israel no deserto, depois de ver tudo o que viram. E nos tempos de hoje, muitos crentes hoje, que viveram no tempo passado, um tempo que existia, não era bem um Pentecostes, mas um tempo avivado. Onde Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, havia milagres. Hoje também estão aí meio balançando assim, ó, nas igrejas.
por causa do mundanismo que tem entrado. Estão envelhecendo, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, viu? Eu acabei a minha carreira assim, mas a minha fé, aguardei. E que mais? E ele vai receber. O que ele vai receber? O galardão. Que Jesus ia dar para ele, mas não só para ele, mas para todos quantos amam a sua vida. Então nós temos que olhar para a palavra, irmãos. A palavra está aqui, está na minha cara, na sua cara. Dizendo, Deus, a gente diz, não, Deus é bonzinho, Deus é Papai Noel. Deus não castiga. Então essa palavra está errada. Entendeu? Eu já cansei de ouvir crente dizer isso para mim. Que Deus não castiga, que Deus é amor. Sim, mas também está escrito que ele é fogo consumidor. E aqui ele foi fogo consumidor. Porque esse povo lá de Israel no deserto só entrou as pessoas que tinham de 20 anos para baixo, de 20 para cima. Ficaram tudo lá enterrado no meio do deserto. Se você cavar o deserto lá, você vai achar muitos ossos lá enterrados. Né? Então nós temos que prestar atenção na palavra. Irmão, você quer um avivamento? Então busque viver você avivado. Busque você receber os dons do Espírito Santo que já foram derramados. E põe em prática na sua vida. Então você começa a ajudar os que estão aí caídos pelo caminho, com os joelhos dobrados, mãos arreadas. É o que diz a palavra. Porque nós estamos vivendo hoje um tempo difícil. É uma apostasia sem fim. Estamos vivendo um tempo de apostasia absurdo. Por isso que Jesus, quando ia para o céu, uma das preocupações, ou que foi talvez a maior preocupação que Jesus teve com a terra, foi exatamente isso. Ele disse, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Perguntou para os discípulos dele. Ele não estava falando no mundo, porque o mundo não tem fé em nada, o mundo crê em qualquer coisa. Ele se referia a nós, que um dia íamos conhecer a palavra, que um dia íamos ter um encontro pessoal com ele, e que muitos hoje estão abandonando por causa do mundo, por causa da televisão, por causa das modas, por causa do que diz esse ou porque diz aquele. Nós temos que olhar para a palavra. Por isso, o escritor aos Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 11 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, que eu já expliquei, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. E hoje, lamentavelmente, tem muito crente provocando a ira de Deus. Como? Em pecado, dentro do templo, se enganando e achando que vai para o céu. Em adultério, prostituição, na mentira, no engano, no roubo, de todo jeito está lá. E estão dentro da igreja trabalhando. E acham que vão para o céu. Mas o Senhor não vem buscar uma igreja desse jeito. Ele vem buscar aqueles que realmente lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e estão vivendo uma vida, ou procurando viver uma vida em santidade para com Deus, através da palavra de Deus. Então, quando se fala de avivamento, depois que eu comecei apesar que esse estudo que eu tenho sobre a apostasia, não é de agora, tem mais de 5 anos, sim, deve ter uns 8 anos, esse estudo. E nós estamos falando hoje sobre ele aqui. Para mim, para você. Para você e para mim. Para nós. Que nós possamos, irmãos, olharmos para a palavra. Sabe? E nos ligarmos na palavra de Deus. Que a qualquer momento a trombeta vai soar. E vai pegar muita gente desprevenida. Tomara a Deus que não sejamos nós. Que possamos estar com os nossos olhos bem abertos aqui. Para podermos ouvir a voz de Deus. Amém? Para outra semana,
Presta atenção, nós vamos falar outra semana se Jesus não voltar. Depois vamos dar saudações às pessoas que estão aqui. Sabe o que acontece quando não damos ouvido à voz do Espírito Santo? Você sabe? Então você vai saber na próxima quarta-feira se Jesus não voltar, tá bom? Se ele não vier, nós vamos estar aqui. E outra coisa, sexta-feira, se o Senhor não voltar, começaremos um novo estudo bíblico chamado A Ovelha. E eu te convido que você não perca, de manhã, o nosso horário aqui, 10 da manhã. Para quem está do meio do Brasil para o sul, é 1 hora só, a menos que nós estamos. Né? Agora aqui são exatamente 3 horas e 26 minutos da tarde. Mas na sexta é de manhã. 10 da manhã e 11h30 da manhã. Aqui. Então seria 10 da manhã, 11, depois 11h30, meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Né? Então eu louvo a Deus por tudo isso. Quero agradecer ao Senhor. Vamos orar para depois despedir dos nossos irmãos. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós não podemos viver sem o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos ser filhos obedientes, filhos que olhem para a Tua palavra e que o Senhor venha se alegrar em nós. Por isso abençoe meus irmãos que estão pelo Face, os meus irmãos que estão pela Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Ajuda-nos, Pai, por favor, através do Teu Espírito Santo, que possamos sermos filhos que Te agradem, filhos que Te louvem em santidade. Pois nós Te damos graças ao Pai e o fazemos tudo isso no nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.